queria começar a nossa palavra nesta manhã, colocando aqui um texto, são 3 versículos, Salmo 133. Salmo 133, para nós lermos aqui juntos. Esse salmo fala de união, não é? Como é bom estarmos unidos. Essa atmosfera boa de união que existe na nossa igreja tem um motivo. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Eu vejo essa atmosfera, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é uma atmosfera boa e suave, harmônica, né? Uma atmosfera boa, gostosa. Frequentemente eu gosto muito de ouvir isso, pessoas dizerem: eu cheguei na ADAM, senti uma atmosfera tão boa, um clima bom, as pessoas felizes, alegres, soltas, né, abençoadas. E a gente fica feliz por isso, né, porque, glória a Deus por isso, porque existe essa união. Então, quando existe essa união, não é como o óleo que desce da cabeça, né? Ele é derramado na cabeça de Arão, que era o sacerdote, representando o sacerdócio, desce da cabeça e aí vem pela barba e pelas vestes de Arão. Ou seja, desde a cabeça todo o corpo é abençoado. Todo o corpo é abençoado e vive em harmonia, né? Tem um dizer, né, popular que diz assim: está azeitado. Está azeitado é quando as coisas estão funcionando bem, né? Está tudo funcionando bem. Então, está funcionando azeitado. Esse relacionamento é azeitado. E assim é o azeite. Esse azeite simboliza o Espírito Santo, simboliza o poder de Deus, simboliza os dons espirituais. É o azeite que é derramado na cabeça do nosso líder e desce para toda a igreja. E hoje, partindo desse texto, falando sobre cabeça e sobre corpo, eu quero falar sobre autoridade espiritual. Autoridade espiritual é um tema incrível, maravilhoso, um tema extraordinário que nós, na igreja, devemos saber sobre isso. É importante que todo crente, todo homem, toda mulher de Deus saiba sobre isso, porque isso é cultura do reino. Isso faz parte de como viver no reino, não é? Nós queremos viver o reino de Deus aqui na terra. Ele já nos deu. Então, como é que eu vou viver o reino de Deus? Eu vivo o reino de Deus com base na palavra de Deus. A palavra de Deus é viver o reino aqui na terra. E nós que já nascemos de novo, nós que já tivemos uma experiência com Deus, né, que cremos que todo o nosso pecado foram levados na cruz, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos obras novas para fazer, coisas novas, boas, de acordo com a palavra de Deus, que foi preparada desde a fundação do mundo. Então, essas boas obras que nós estamos inclinados a fazer, uma delas é compreender esse princípio da autoridade espiritual, para a gente saber estar em autoridade e estar debaixo de autoridade. Quando nós entendemos isso, a nossa vida fica muito mais fácil. E aí nós começamos a funcionar bem no reino. As coisas vão bem em todas as áreas da nossa vida, quando nós obedecemos e nos submetemos aos princípios do reino. Não é? Uma nação como o Brasil, ela tem uma Constituição. Não é? Nós temos a Constituição brasileira, existe, cada país tem a sua própria Constituição, mas nós que fazemos parte do reino de Deus, temos a Constituição nossa, que é a palavra de Deus. Essa é a Constituição que nós devemos andar nela. Não é? Essa é a Constituição que está com autoridade sobre nós. E ela traz princípios maravilhosos, entre eles, traz o princípio da autoridade espiritual. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre a autoridade espiritual é que a autoridade espiritual não depende da sua capacidade, não depende da sua inteligência, não depende da sua capacidade intelectual ou física, não é? A autoridade espiritual independe disso.
Não é? Eu trago aqui alguns exemplos e não existe melhor exemplo para nós do que o próprio Jesus. Ele é o nosso melhor exemplo, não é? E Jesus, ele, num determinado momento em que ele ia começar o seu ministério, que ele ia começar de fato pregar, curar, não é? Ressuscitar pessoas mortas, no momento em que ele ia começar a fazer os milagres que ele foi designado para fazer. Então Jesus, a primeira coisa que ele faz é se submeter a uma autoridade. Porque Jesus, conhecendo os princípios do reino, como funciona o reino, ele sabia que deveria procurar uma autoridade para se submeter. E qual era a autoridade que ele deveria se submeter? Era aquele que já vinha para anunciar a sua vinda, que era João Batista. João Batista, o profeta, ele veio para anunciar a vinda de Jesus. Ele veio abrir o caminho, não é? Ele veio preparar o caminho. Então, quando Jesus procurou uma autoridade para se submeter, ele estava na Galileia, onde ele morava, ele estava na Galileia, e ele sai então da Galileia até a Judéia, no Rio Jordão, aonde João Batista estava batizando, para lá ele se submeter ao João Batista. Todas essas referências bíblicas, não é? Eu vou disponibilizar no esboço. Então, para a gente ganhar tempo, eu não vou, algumas eu não vou pedir para colocar aqui no telão. Mas essa referência está em Mateus 3, capítulo 3, versículo de 13 a 15. Sai Jesus da Galileia e vai até o Rio Jordão, na Judéia, onde o João estava batizando, e ali ele chega e se posiciona para ser batizado por João. E João, sabendo quem era Jesus, sabendo que ele era o Filho de Deus, João disse: que é isso? Eu jamais vou fazer isso, eu é que tenho que ser batizado por ti. E olha a resposta de Jesus: deixa por enquanto, para que seja cumprida toda a justiça. Para que seja cumprida toda a justiça. Ou seja, se colocar debaixo de uma autoridade é justiça, é estar em justiça. E vejam que Jesus se coloca debaixo de uma autoridade de um homem comum, sendo ele Deus. Por isso que lá na frente o apóstolo Paulo, ele diz que, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz que Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Jesus, sendo Deus, não julgou, ou seja, ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, ele quis andar aqui cumprindo toda a justiça do reino. Para dar o exemplo, justamente para nos ensinar. Então, João Batista era um homem comum, era um profeta. Não é? Lá na frente ele diz que do nascido de mulher nunca nasceu um maior do que João Batista. De fato, João Batista teve essa graça, né, de anunciar e batizar Jesus. Extraordinário isso. Não é? Mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Jesus, ele não foi atrás de saber se João Batista tinha curso de teologia, ou se João Batista era formado em alguma área, ou se João Batista era um bom administrador, ou se João Batista era um homem que... Nada, ele simplesmente foi lá e se submeteu a João Batista. Isso é um ensino grande, importante para nós. Nós temos o exemplo também de Abraão e Melquisedeque. Abraão, o pai da fé, o homem que foi chamado por Deus para começar essa nação abençoada que abençoou o mundo inteiro até hoje, Israel. Abraão, um homem que falava com Deus, amigo de Deus, e andava com Deus. Ele, então, Abraão, ele se submete a um sacerdote chamado Melquisedeque. Muito interessante isso, porque Melquisedeque só aparece naquele momento na Bíblia, não é? E depois ele é citado lá na frente no Novo Testamento, mas naquele momento Melquisedeque aparece ali pela primeira vez, e aparece, olha, um sacerdote do Deus Altíssimo, e a Bíblia diz que Abraão, não é, foi até ele e entregou os dízimos a Melquisedeque. Quando ele entrega os dízimos ao Melquisedeque, ele está honrando Melquisedeque e reconhecendo Melquisedeque como autoridade espiritual sobre ele. Ele se submete e Melquisedeque o abençoa. Melquisedeque o abençoa, e aí lá em Hebreus a Bíblia chama a atenção que nesse momento mostra como Abraão reconhece
Melquisedeque como autoridade, porque é o maior que abençoa o menor. Assim foi o que está registrado lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Então, ele recebeu a bênção de Abraão. Acho que está até aqui, não é? Ele diz aqui, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Vejam que ele foi abençoado pela autoridade espiritual. Com certeza, Melquisedeque não era nenhum guerreiro, talvez não fosse nenhum homem que entendesse e dissesse, mas a bênção de Deus sobre ele, a bênção de Deus ministrada através dele, o óleo que descia pela sua cabeça e descia para a barba e para as vestes, estava abençoando Abraão. Não é importante destacar isso? E temos outros exemplos também, não é? Que na Bíblia, mas muitas vezes nós queremos escolher e ficamos atrás de pessoas que sejam, mas ele não é tão inteligente como eu pensava, eu queria que fosse uma pessoa assim mais desenrolada, ou alguém que tivesse mais uma graduação, ou que fosse mais versado na palavra, está procurando coisas, é o que acontece. E o que aconteceu na igreja de Corinto, não é? A igreja de Corinto está registrado lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que o apóstolo Paulo repreende aquela igreja, porque aquela igreja estava dividida, estava ali, não é, julgando os líderes, porque um dizia que era de Paulo, o outro dizia, não, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Pedro, o outro ainda dizia que era de Cristo. E aí, certamente, né, Paulo, porque Paulo era o homem da ciência, das grandes revelações, o Apolo era conhecido como um grande pregador, um homem que fluía mesmo, articulado nas palavras, um grande pregador. Pedro, aquele que andou com Jesus, andou sobre as águas, eu quero ser discipulado pelo Pedro, não é? Porque Pedro andou com Jesus, e outro diz, não, eu não sou de Pedro nem de Apolo, eu sou de Cristo, é Cristo que abençoou, eu não me submeto a homens, eu me submeto a Cristo. Esse que dizia que era de Cristo era o pior de todos. É o pior de todos, porque ele dizia assim, eu não me submeto a homem, me submeto a Deus. Esse é o pior de todos, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 16 e 17, aliás, a Bíblia diz, em Hebreus, ela diz o seguinte, que nós devemos, não é, nos submeter e obedecer os nossos líderes espirituais. E se eu não obedeço meus líderes espirituais, como é que eu julgo obedecer a Deus, se Deus me pediu e mandou e determinou que nós obedecêssemos nossos líderes espirituais? Então, por isso que eu digo que o pior é esse que diz que é de Cristo, que não quer se submeter a ninguém. Não é? Mas nós não devemos escolher por isso, não é? Nós não devemos estar atrás de pessoas pelas suas capacidades, seus dons, mas nós temos que crer que Deus usa o homem de Deus para nos abençoar. E quanto mais nós honramos o homem de Deus, quanto mais nós honramos o nosso líder, mais nós somos abençoados. E a honra, às vezes, está nos detalhes. Eu e os pastores dessa igreja, nós, por exemplo, nunca nos referimos ao pastor Márcio como você. Nós não tratamos ele como igual. Nós sempre temos ele em dupla honra. O honramos, o Senhor. Pastor Márcio, o Senhor. Porque ele é o nosso abençoador. Quanto mais nós honrarmos, mais nós somos abençoados. Quanto mais nós honramos o profeta, mais nós recebemos as bênçãos dos profetas. Quanto mais nós honramos o nosso líder de célula, quanto mais nós honramos o nosso discipulador, mais ele é usado para abençoar a nossa vida. Nós não podemos cair na trampa de ficar falando, não é? Existe, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17, existe duas pessoas que, graças a Deus, ninguém põe o nome dos filhos desse tipo aqui, Himeneu e Fileto. Eu não conheço ninguém que já botou o nome do filho Himeneu e Fileto. E ninguém vai botar, porque, olha só o que diz aqui,
O apóstolo Paulo falando com Timóteo, ele diz assim: evita os falatórios profanos, evita as fofocas. Não é só fofocar, não, evita ouvir fofoca. Eu sou uma das pessoas que menos ouve fofoca, eu acho, porque eu não admito que ninguém venha fofocar comigo. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Evita os Himeneus e Filetos da vida. Graças a Deus, Natan não tem. Isso aqui é preventivo. É preventivo, não é? Que é para a gente não... Se aparecer alguém, você diz, aqui não. Aqui na minha cela não, na minha casa não. Lá em casa, eu cresci, os meninos lá em casa, até hoje eles brincam, dizem que lá em casa, se for irmão, tem razão. Porque eu nunca vou me unir, por exemplo, a uma rede de televisão endemoniada contra um irmão meu. Mesmo que o meu irmão esteja errado, eu não sei quem é ele, tem muitas acusações, aparece muita coisa, ele não teve direito à defesa. Estão jogando lama nele. E todas as pessoas que eu vejo se unindo a esse tipo de coisa, e se levantando contra irmãos, às vezes sem conhecer os detalhes da situação, falam mal, essas pessoas sofrem dano e consequência. Lá em casa eu dizia, vamos orar pelo irmão, vamos abençoar, nós não conhecemos a vida dele, não sabemos que circunstâncias isso aconteceu, então vamos orar por ele, nós não somos juízes, somos abençoadores, não é? Então, primeiros os domésticos da fé, diz a palavra de Deus. As consequências de estar fora de uma autoridade espiritual. Você estar fora de uma autoridade espiritual tem consequências. Quando você está debaixo de autoridade espiritual, tem consequências também, bênçãos que vão ter sobre a sua vida. E quando você está fora de autoridade espiritual, também tem consequências ruins na sua vida. Então, olha só. Primeiro texto aqui, não vai ser possível colocar, porque é muito grande. Está no capítulo 26 de 2 Crônicas. Esse texto é muito lindo, porque um rei chamado Uzias, ele garoto ainda, assume o reinado, muito jovem, brilhante, inteligente. Ele era discipulado, né? Um homem que tinha um sacerdote, Zacarias, que era um homem de Deus, e a Bíblia diz que esse jovem começou a buscar Deus, jovem rei começou a buscar Deus, instruído por esse discipulador, Zacarias, ele cresceu, se fortaleceu, conquistou muito prestígio, o sucesso dele ia até o Egito, a Bíblia diz que ele era famoso, porque ele era um homem muito fortalecido, um jovem brilhante, mas olha só o risco, quando ele se viu fortalecido, quando ele se viu famoso, quando as pessoas batiam nas costas dele e diziam, é o cara, você é o melhor, ele se ensoberbeceu. Ele se exaltou e quis fazer o que não cabia a ele fazer. Ele achava que porque ele era competente humanamente falando, porque as coisas davam certo para ele, porque ele tinha sucesso, porque ele conquistava, porque era um homem que buscava a Deus e estava debaixo de uma autoridade. E aonde ele ia, ele era bem sucedido. E ele não reconheceu isso, ele achou que era porque ele era bom, porque ele era o campeão. E aí ele foi fazer o que não cabia a ele fazer. Presta atenção, ele foi ao templo para acender o incensário. E só quem podia queimar incenso ao Senhor era o sumo sacerdote. Ele não podia ter feito aquilo. Mas ele se arvorou, ele foi, inclusive, o sacerdote chegou na hora e disse assim, você não pode fazer isso. E ele se zangou com o sacerdote, porque ele era muito bom. As pessoas aplaudiam ele. E ele era tão competente que tudo que ele fazia dava certo. E ele não quis ouvir os sacerdotes. E sabe o que aconteceu? Ele ficou leproso na hora. Desde a testa, ficou leproso. E a partir daquele dia, ele foi por causa da lei, foi preciso ele viver isolado do reino dele.
Passou a viver isolado como um leproso. Por quê? Porque se envaideceu. Não respeitou o que ele deveria ter respeitado. Não honrou um discipulado, não honrou a autoridade, não honrou o seu líder. Quis ser mais do que ele. Bom, o erro do mundo é achar, sabe o quê? Se arvorar, ser melhor. Deus pode até nos dar capacidades, talentos, mas fora de autoridade vira lepra. Desonrando a autoridade vira lepra. Nós temos o caso do filho pródigo, está em capítulo 15 de Lucas, todas essas referências estão aqui. Filho pródigo, ele tinha tudo, ele tinha um pai amoroso, ele tinha servos, ele tinha comida à vontade, ele tinha a melhor roupa que ele quisesse, ele tinha, era um jovem rico, mas ele não queria ficar debaixo da autoridade do pai, ele não queria dar satisfação, ele não queria prestar contas, ele não queria ser submisso, ele queria ter a vida dele, afinal, com o dinheiro que ele ia receber do pai, ele podia, sei lá, ser tão importante, construir tantas coisas, fazer tudo, e não ter que dar satisfação para ninguém. Porque muitas vezes a pessoa não se submete a uma autoridade porque não quer dar satisfação, não quer prestar contas, é orgulhoso. Graças a Deus, não é que nós não temos isso aqui, as pessoas amam ser discipuladas. Eu falo isso debaixo de verdade mesmo, é verdade isso. As pessoas amam ser discipuladas, amam prestar contas. Não é? Mas esse jovem não, ele sai, e aí ele pega a parte dele, o dinheiro, e vai embora, e gasta tudo, dissolutamente. Por quê? Porque ele estava fora de autoridade, até o ponto de que ele se vê desejando comer a comida dos porcos. Porque fora de autoridade, desonrando a autoridade, vai comer comida de porcos. Fora da autoridade há desonra, desprezo. Tem o caso de Ló, é interessante, Ló era um homem que ele foi com Abraão era para ter ido só, e aí mas acabou levando o sobrinho dele, Ló. E Ló andava com Abraão, aonde Abraão ia, Ló ia. E Ló prosperou, porque Abraão prosperava, Abraão como líder, com uma autoridade sobre ele, abençoava, ele prosperou, cresceu. A Bíblia diz que Abraão era muito rico, mas Ló também era muito rico. A ponto que chegou um dia que Ló... eu sou tão rico que eu nem preciso mais do Abraão. Aí ele foi e começaram a brigar, a ponto de permitir uma briga entre os servos de Ló com os servos de Abraão. Olha só que loucura. Como é delicado isso de autoridade espiritual. Aí Abraão disse assim, olha, se é para ser assim, não convém, escolhe um lugar para você ir. Se você for para a direita, for para a esquerda, enfim, você fica livre para escolher para onde você quer ir. E Ló olhou as campinas do Jordão, e viu as campinas do Jordão, era tudo verde, tudo próspero, do outro lado só tinha montanha, pedra, coisa terrível. E Ló foi tão tolo espiritualmente falando, tão mal instruído espiritualmente falando, talvez, ou cego espiritualmente, que ele achou que, indo com o gado dele, com todo o conhecimento que ele já tinha adquirido com Abraão, para aquela região rica, ele ia ser próspero e não dependia mais de Abraão. E foi lá que ele entrou na miséria, porque lá acabou sendo destruída, a mulher dele se tornou uma estátua de sal, dali ele saiu miserável para as montanhas, vivendo nas montanhas, nas pedras. Foi lá ele gerou uma nação por incesto, porque as próprias filhas tiveram relação sexual com ele, destruiu a vida dele, porque desprezou a unção que vinha de Abraão, desprezou a autoridade espiritual. Então nós não podemos desprezar. Nós vemos quando Miriam e Arão falam contra Moisés, isso não precisa colocar também, que é um texto um pouco longo, depois você vê em casa. Números capítulo 12, de versículo de 1 a 6. Miriam, ela decidiu fofocar contra Moisés. A Bíblia diz que Moisés cometeu um erro, que Moisés casou com uma mulher estrangeira, quando na própria lei que foi dada por Moisés, proibia casar com uma mulher estrangeira. Mas ele cometeu esse erro. E a Bíblia diz que Miriam, que era a irmã mais velha dele,
e Arão, que era outro irmão mais velho, eles resolveram fofocar, dizer assim, poxa vida, que é isso? O que Moisés fez? Será possível que Deus só fala por meio de Moisés, não fala por meio de nós também? Eu também não sou ousado, eu também não falo em línguas, eu também não profetizo, eu também não prego? Por que tem que ser ele? A Bíblia diz que Deus se manifestou na hora, e ela se tornou leprosa. Lamentavelmente, tem muitas famílias leprosas, porque ao sentar na mesa, fazem comentários depreciativos contra os seus líderes. Fazem até piadas, às vezes, lançando manchas na vida do líder. Isso vale para a autoridade secular também. Temos que ter cuidado. Sabe, Deus abomina esse tipo de coisa, porque tira o azeite, tira a união, o agradável, o bom do ambiente. Por isso que Deus abomina. Coloque aí um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ler. Provérbios 6, do 16 ao 19. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia a 7ª alma de Deus abomina. A alma, o que semeia contenda entre irmãos. Por quê? Porque isso tira o bom e o agradável do Salmo 133, tira a bênção de viver em união, tira o pré-requisito para nós sermos abençoados. Por isso que Jesus disse, lá no Evangelho de João, que as pessoas reconheceriam que nós éramos discípulos dele, quando houvesse união entre nós. Deus abomina quem semeia contendas, quem fica com fofoca. Isso é terrível, eu não quero nunca fazer nada que Deus abomina. Porque a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E qual é a bênção de estar sob a autoridade espiritual, que é o nosso caso? Qual é a bênção? Vamos ver. Jesus se submeteu olha só que Jesus se submeteu a João Batista, e olha aí, Mateus capítulo 3, vamos botar aqui para a gente ler junto. Mateus 3, a partir do 13. Olha só o que diz aqui a palavra. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Pode passar. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Um homem e uma mulher que está debaixo de autoridade, que sabe honrar a sua autoridade, os céus se abrem com bênção sobre eles. E o Espírito de Deus desceu sobre eles. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter revelações do Espírito Santo, quer estar em comunhão com o Espírito Santo, quer ser dirigido pelo Espírito Santo, e submeta a uma autoridade. Ele se submeteu à autoridade e veio imediatamente o Espírito Santo, e aí veio uma voz do céu. Deus mesmo falou, validando o ministério de Jesus. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e Deus falou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele tem prazer porque é um filho que, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus e se submeteu à autoridade espiritual para cumprir toda a justiça. Que coisa linda, né? Jesus reconhece, um outro aspecto, é que Jesus reconhece a fé do centurião por causa da noção de autoridade que aquele centurião tinha. Quer ver? Vejam aí comigo Mateus 8, de 5 a 10. Vamos ver se dá para a gente ler esse texto juntos. Vocês acompanhem aí. Olha o que acontece aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde.
E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Aí ele diz, olha só o que ele disse que chamou a atenção de Jesus: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados que eu sou autoridade sobre eles, sob as minhas autoridade. E eu digo aos soldados, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. Olha só. Pode parar aí, por favor. A noção de autoridade desse centurião. Ele estava debaixo de autoridade. Porque ele estava debaixo de autoridade, ele tinha autoridade. E ele tinha autoridade, estando debaixo de autoridade, ele dizia para o servo dele, vai, ele vai. Dizia para o soldado, vem, ele vem, porque ele tinha autoridade. Quem quer ter autoridade, tem que estar debaixo de autoridade. Se você quer ser honrado com uma autoridade, deve honrar a autoridade. Isso serve para todas as escalas. Honrar pai e mãe. Se quer ser um pai e uma mãe honrado, honre pai e mãe. O seu pai e a sua mãe. Serve na área profissional também, né? Pode passar. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Extraordinário isso. Compreender o princípio de autoridade é viver bem no reino. Em todo lugar que a gente chegar, a gente já procura saber quem é que é a autoridade. No trânsito, quem é a autoridade? O guarda de trânsito. Ele pode não ter nenhuma formação, sei lá, não importa, ele é autoridade, ele está revestido de autoridade. Então, ele é uma autoridade, e nós nos submetemos a ele. Se entra no ônibus, quem é a autoridade dentro do ônibus? O motorista do ônibus. Ele é a autoridade ali, nós, seja lá quem a gente for, se submete àquela autoridade. No avião é o comandante, não é? Então, no trabalho nós temos um chefe. E na igreja nós temos o nosso pastor, nós temos o nosso discipulador, temos os líderes de células. Eliseu e o machado que flutua, está em 2 Reis 6, também esse texto é grande, mas eu vou contar essa história para vocês. 2 Reis, capítulo 6, Eliseu era um profeta, e ele era um profeta professor, assim como aqui na Adã, né? Na Adã eu gosto de dizer que nós não somos uma igreja evangélica, nós somos uma escola. Nós somos uma escola de viver no reino, como viver bem no reino de Deus. Então, Eliseu, ele tinha uma escola, era uma escola que tinha vários integrantes, e um dia esses membros da escola, não é? Esses integrantes daquela igreja, eles chegaram para Eliseu e disseram: Eliseu, o lugar que nós estamos nos reunindo está ficando pequeno, está muito pequeno, está apertado. Aí ele disse, olha, eles foram para Eliseu falar do problema. Eles não saíram falando por aí, eles foram para quem podia resolver, foram para o líder. Você não pode ficar... Se você tem alguma crítica a fazer, tem alguma sugestão a dar, fale para aquele que interessa, não saia falando por fora. Eles foram lá. Aí, eles não só foram lá apresentar o problema, eles apresentaram a solução. Eles disseram, nós podemos ampliar isso aqui. E eles não só apresentaram a solução, mas eles se dispuseram a trabalhar para resolver o problema. Isso é uma lição para nós. Às vezes a gente acha que está faltando isso na igreja, faltando aquilo na igreja, está não sei o quê, podia ser assim, podia ser assado. Então se disponha, fale com o seu líder, se disponha, dê uma solução e se disponha a trabalhar, a investir, né, os seus talentos, seus dons. E aí Eliseu disse, então, vocês podem, porque ele disse, não, nós vamos cortar madeira e vamos ampliar isso aqui. Vamos atrás de material. Aí Eliseu abençoou, disse, pode ir. Aí eles disseram, não, queríamos muito que o senhor fosse com a gente. Olha só, ele queria que o líder estivesse perto, o abençoador. Eliseu não sabia nada de machado, de cortar madeira, não sabia nada de construção, mas eles queriam a presença de Eliseu. E Eliseu foi com eles. E quando chegou lá, aconteceu um imprevisto. O machado quebrou e a parte, soltou da madeira, o aço caiu no rio, e os discípulos ficaram assim, angustiados, porque perderam o machado, e o machado era emprestado. E agora, como é que nós vamos fazer? Imagino que devia ser uma ferramenta muito cara naquela época. O machado é emprestado.
Aí eles foram com Eliseu disse assim, onde foi que caiu o machado? Ali. Aí ele pegou um pedaço de madeira e jogou na água, e o machado flutuou. O profeta, o teu líder, talvez ele não saiba fazer uma construção, mas na hora de flutuar o machado, na hora do milagre, é ele que vai ser usado por Deus. Ele vai ser usado para te abençoar, para fazer o machado flutuar. Honre, respeite, valorize o seu líder. Nunca fale mal, proteja, nunca exponha a nudez do seu líder. Pelo contrário, proteja. Fale bem, não aceite que ninguém fale mal. Qualquer sinal, começou na célula, ou no discipulado, onde for, repreenda, com amor, mas seja firme. Diz assim, aqui, debaixo desse meu teto aqui, eu digo assim, aqui em casa, ninguém abre a boca para falar mal dos meus líderes. Quero respeito. Nem dos outros, nem líder que eu não conheço, eu não aceito falar mal lá em casa. Porque eu não fui chamado para ser juiz. Eu fui chamado para me submeter a uma autoridade e estar em autoridade, ser uma bênção na terra e no reino de Deus. É isso que nós somos chamados. Bota o Salmo 133 de novo, estamos encerrando. Esse salmo se cumpre na Adã e nas nossas casas, nas nossas famílias e nas nossas empresas. Ó, quão bom e quão suave é. Esse bom e suave, ele está falando de harmonia. O original, né? Eu esqueci de consultar o Freire, mas eu andei estudando, Freire. Depois tu confirma para mim. Que no original, esse bom e suave quer dizer harmônico, bom, gostoso, alegre, um ambiente solto, descontraído, onde há liberdade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon. Quem já teve Israel e já foi lá ali na nascente do Rio Jordão, você olha para cima, tem um monte enorme, lá em cima passa a maior parte do ano com neve, é o Monte Hermon. E ele, quando a neve derrete, forma o Rio Jordão. E é interessante que a guia que estava comigo, com a gente, que ela é judia, ela disse assim, olha, tudo, assim, essa água que desce só para o lado de Israel, para o lado da Síria, não desce nada, é tudo seco, é só para cá. Eu fiquei quieto, eu não estudei sobre isso, mas tem sentido, porque você vê que aí vem tudo verde. E aí ele diz, é como o orvalho, essa unidade, essa união, essa alegria, essa harmonia, é como o orvalho que está no Monte Hermon. Lá no Monte Hermon, devido ao gelo e o calor, forma um orvalho, que esse orvalho, é interessante que ele fala aqui, é como se desse sobre os montes de Sião. Olha aqui, o Monte Hermon fica no extremo norte. Os montes de Sião ficam no extremo sul de Israel. Atravessa todo Israel, por isso que Israel é verde. Tudo próspero, um deserto, mas fica verde, porque há uma harmonia, onde a harmonia é a bênção, onde a harmonia há poder, a autoridade, a graça, a alegria, as coisas prosperam, as famílias funcionam, tudo vai bem, tudo verde, naquele lugar, porque o orvalho destila naquela região, né? Essa figura, a palavra de Deus usa lá, em Deuteronômio 32, versículo 2, diz, destile como orvalho a minha palavra. Aleluia. E eu creio que aqui nesse lugar destila como orvalho a presença de Deus. Jesus que é a palavra. Aleluia. E aí ele termina esse salmo. Ele termina esse salmo dizendo, por que eu amo a unidade e abomino a desunião, a fofoca, a conversa torpe? Eu amo a unidade porque ali
eu posso ordenar a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Vamos ficar de pé.